Então, basicamente, precificar é o cálculo que precisa ser feito para determinar o valor de um produto. Só que o cálculo, ele é muito além. Já viu pessoas que elas têm um comércio aberto, os produtos delas têm preço, mas elas falam que estão tomando prejuízo? Aí você para pensar, mas como? Ali tem uma rotatividade incrível, ela vende muito, tem muitas pessoas chegando a todo momento. Como isso é possível? Talvez seja possível porque ela precificou o seu produto ou o seu serviço da forma errada. Então, o que a gente deve levar em conta quando a gente vai colocar o preço de um produto ou serviço? Primeiro fator, precifique de acordo, ou avalie melhor, a competitividade ou a concorrência. Então, o que seria isso? A minha concorrência, quando ela vai instalar um ar-condicionado, ela cobra 250. Só que existem pessoas que cobram 150 e existem pessoas que cobram 600. Então, começa de 150 para em 600. Significa, então, que eu vou colocar aqui preço. Bem, você precisa saber o que as pessoas elas pedem. Depois, uma outra coisa que você precisa saber é o que pede 150, ele pede 150 no quê? Ah, ele entra só com a mão de obra. Tá. E o que pede 600, ele faz o quê? Ah, ele traz todos os produtos. Não precisa comprar cabo, não precisa comprar disjuntor. Você precisa saber das informações, né? O que torna um preço diferente do outro? Maravilha. Outra informação que é importante você ter é naquela região que você vai atuar, quanto é que os clientes eles estão dispostos a pagar? Como assim? Existem regiões mais nobres e existem regiões mais simples. Então, os clientes daquela região, eles estão dispostos a pagar até quanto? Você precisa descobrir isso. Como que você vai descobrir? Conversando com as pessoas. Pessoas que já usufruíram o mesmo produto ou serviço, pagaram quanto? Então, isso é uma sondagem, né? Ali na sua região, para você descobrir. E é importante que isso ocorra de acordo com a qualidade do produto que você está oferecendo, né? Então, você vai lá comparar e ver exatamente o nível de qualidade é igual. Maravilha. Sabendo o que a concorrência pede, sabendo o que o público está disposto a pagar, agora entra umas continhas. Que continhas são essas? Ao invés de simplesmente colocar um valor, vamos voltar para o ar-condicionado. 150 a 600. Eu poderia colocar metade. Ah, deixa eu ver qual que dá metade desse valor. Mas essa marcação não é uma marcação interessante, não é uma marcação sábia. Por quê? Porque envolve outros fatores na marcação de preço. Por exemplo, quais são os gastos fixos que você tem com o seu negócio? Hã? Aluguel, água, luz, produto. Aqueles que trabalham com produto, né? Eu vi que o Anderson Colasso entrou aí, trabalha com produto de limpeza aí da higiene do carro, né? Da limpeza do carro, higiene a seco. Talvez uma pessoa ela trabalha estocando material e ela precisa estocar numa câmara frigorífica, numa geladeira, né? Como é o meu caso, precisa estocar em refrigeradores, então tem uma conta de luz. Então, quais são os seus gastos fixos? A pessoa precisa levar isso em conta. Também, quais são os seus gastos variáveis? Como assim variável? Por exemplo, você entrega um produto e você não cobra taxa de entrega. Você tem um gasto variável com combustível, você tem um gasto variável relacionado ao seu carro. Então, você precisa saber quais são esses gastos. Por quê? Porque você precisa embutir no valor do produto. Ai, meu Deus, como é que eu embuto? Fica tranquilo que a gente vai falar. Mas esses são passos importantes para você saber. Se você trabalha num ambiente onde a sua casa é a sua empresa, então é importante você fazer um cálculo. Por exemplo, aqui na minha casa, né?
Eu tenho alguns refrigeradores que eles ficam ligados, que eles consomem um tanto de energia da minha casa. Mas a empresa não é em casa, mas aquele cômodo, aquele lugar, ele consome a energia da minha casa para a empresa. Então, se eu for pegar a conta de luz, eu vou ter que saber quanto daquela conta é relacionada à empresa. Por quê? Porque quem tem que pagar esse valor é a empresa, né? Não o profissional pessoal. Porque ele vai distribuir esse valor na sua precificação. Vamos citar um exemplo para ficar mais prático, para não ficar tão teórico. Vamos imaginar que uma empresa ela gasta para produzir um produto ou um serviço. Então, ela adquiriu 50 peças de roupa, vamos usar roupa que fica mais fácil, a R$ 20 cada peça, certo? 50 reais vezes 20. Se fosse 10 reais, seria 500, mas como é 20, então seria R$ 1.000 que ela gastou com mercadoria. As outras despesas é o dinheiro gasto para vender o produto ou serviço. Então, a gente tem aluguel, conta de água, conta de luz, telefone, internet, até mesmo gasto com transporte, com gasolina, envio por correios. Então, vamos imaginar que ela tem R$ 300 de aluguel, mais R$ 100 de contas variadas, mais 200 de transporte. Então, fazendo a continha, 300 mais 100, 400, mais 200, 600. Então, ela tem 600 de gastos, ok? Agora, vamos imaginar que ela deseja ter um lucro de R$ 900, só como exemplo. Então, agora a gente precisa somar tudo para saber os gastos finais, né? Quanto que a pessoa deseja lucrar para saber quanto que ela irá vender cada peça de roupa. Então, ela gastou R$ 1.000 com as peças de roupa, ela gastou mais 600 de gastos normais, mais 900 que ela deseja ganhar. Então, o faturamento dela precisa ser de 2.500, somando tudo isso. Isso quer dizer que ela precisa faturar naquele mês, com aquelas 50 peças, R$ 2.500. Quanto que ela tem que vender cada peça? Lembra que ela comprou 50 peças? A gente pega 2.500 dividido por 50. Isso significa que cada peça de roupa, ela tem que vender, sabe por quanto? R$ 50. Imagina, ela comprou a peça de roupa por R$ 20. Imagina se ela tivesse colocado 30. Notou o problema? Ela teria problema. Ela faturaria, mas ela não teria lucro. E aqui cabe uma boa pergunta. Você sabe diferenciar o que é lucro e o que é faturamento? Faturamento é o montante que a pessoa vendeu ou o montante que ela conquistou. Lucro é a parte que sobra realmente, que a gente vai chamar assim de salário. Lucro é o salário, é quanto que ficou de verdade ali para você. O restante, note, foram pagos. Ó, ela pagou a roupa, ela pagou o aluguel, o transporte, as contas, e ela lucrou R$ 900. Interessante, né? Infelizmente, muitas pessoas, por não saberem a diferença entre lucro e faturamento, elas acabam misturando as coisas e achando que lucraram muito, quando na verdade elas faturaram, mas elas não lucraram. Então, como é que eu consigo descobrir o valor que eu quero ganhar? Como eu consigo saber precificar o meu produto ou serviço? Então, a primeira coisa que você precisa saber é quais são os seus gastos fixos e variáveis. Então, por que é variável? Porque um mês eu gasto tanto com combustível, com transporte, outro mês eu gasto um outro tanto. Um mês eu gasto tanto com produto, outro mês eu gasto, vou imaginar o produto aqui no caso,
Não é o produto que ela vende, né? É um outro produto de limpeza do ambiente, enfim. Esses são gastos variáveis. Mas os gastos fixos já tem como a pessoa saber. Cada um de nós sabemos quanto nós gastamos de água, de luz, que mais? De plano da internet ou plano de celular. São gastos fixos. E se tem alguma coisa que varia, você precisa saber a média, pelo menos, naquele mês. Quanto que é a ideia, né? Quanto que tem oscilado? E você precisa saber quanto você precisa lucrar. A gente fez o exemplo com 50 peças de roupa, mas poderia ter sido 100, poderia ter sido 200. Enfim, você precisa saber quanto você deseja lucrar. Digamos que aquele valor de 50 reais que nós chegamos é o valor, primeiro ponto, que é aceito no bairro, na região onde você está oferecendo o produto. E segundo ponto, está compatível com a concorrência. Pronto, você acertou. Agora, se por acaso aquele produto ele está muito abaixo do valor de mercado, todo mundo cobra naquela roupa 100 reais. E agora você viu que o seu ficou por 50. Aham, isso te dá uma possibilidade de você explorar esse valor. Significa que você vai deixar por 50? Talvez não. Tudo que é barato demais as pessoas desconfiam, né? Talvez você consiga fazer um pequeno ajuste ali no seu valor para ficar mais interessante, para as pessoas não desconfiarem da qualidade. Talvez o seu valor está assim porque você conseguiu um excelente fornecedor. Você ouviu, né, as nossas outras lives de falar a importância de ir na fonte, de pegar na fábrica, de não ir no atacadão, de ir lá no Brás, de pegar direto do distribuidor, enfim, da fazenda. E aí, por isso que você está tendo uma margem de lucro melhor. Mas a ideia é que você consiga deixar não muito longe dos seus concorrentes.